Opa, aqui é Rafael Ponte e no vídeo de hoje nós vamos aprender como implementamos um teste automatizado para serviços de gRPC. Então imagine que a gente implemente um microserviço, uma API de gRPC, como é que de forma automatizada podemos testar essa API, tudo bem? Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer é criar uma aplicação, tá? Nesse caso eu criei aqui uma aplicação de gRPC Application, com Java 11, utilizando o Kotlin, usei o pacote br.zupedu e chamei o projeto de carros de RPC. É um projeto que simplesmente vai fazer um cadastro de carros, bem simples, tá? E como features desse projeto, eu adicionei aqui o DataJPA, o suporte JPA e a Postgre, tudo bem? Estou utilizando a última versão, que é 4.2. Eu gero o projeto, baixo e importo ele aqui na minha IDE. Ao importar o projeto, eu fui lá e implementei lá a nossa API, né, carros de RPC Service, né, com o método adicionar, que recebe um carro request e um carro response. O carro request nada mais é que o modelo, né, e a placa do carro. Ou seja, o modelo, um Gol, um Palio, um Punto, um Polo e tudo mais. E como response, né, eu simplesmente retorno o ID gerado ali para o nosso carro que foi inserido no nosso sistema, no nosso banco de dados. Tá? Quando eu implemento essa API, eu gero o protobuf, né? Através do compilador eu gero todos os artefatos, os stubs, e implemento aqui o nosso carros endpoint. O carros endpoint, ele estende lá dos stubs, né, dos skeletons gerados pelo o compilador do protobuf. Ele é um objeto do Micronaut, como nós já bem conhecemos, e eu sobrescrevo o método adicionar. Nele, a lógica é bem simples. Eu tento cadastrar um novo carro, né, com a requisição. Chega a requisição, eu cadastro aquele carro. E aí tudo bem, eu insiro o carro no banco de dados. Se já existia um carro com uma determinada placa, eu dou o erro dizendo que o carro já está cadastrado com essa placa informada existente. Também, aqui no meu código, eu salvo o carro e se der algum erro de validação, né, de constraint validation exception, eu retorno um erro qualquer. Por quê? Porque aqui na nossa entidade, @int de carro, eu tenho aqui as anotações do bin validation, field not blank e field not blank bem simples. E aqui é o nosso código que gera uma PK do tipo long. Nada demais, nada do que nós estejamos acostumados a fazer, né? Utiliza aqui o repository para poder fazer o gerenciamento daqueles objetos, daqueles carros no banco de dados. Tá? Estou utilizando para isso o Postgre SQL, né? Já que já baixei e já apontei aqui para o meu Postgre rodando localmente aqui na minha máquina via Docker. Também adicionei aqui, né, o log, né, de show SQL, formato SQL do Hibernate. Assim eu consigo ver os logs gerados para os comandos que o Hibernate envia para o banco de dados. Isso é sempre uma boa prática. Então, vamos exercitar um pouquinho o nosso código, tá bom? A aplicação já está rodando e eu vou consumi-la aqui com o nosso gRPC. Vou adicionar aqui esse novo serviço e vou adicionar um novo carro, por exemplo, Gol, e vou dizer que a placa dele é HPX 1234. Ao submeter, eu recebi aqui dizendo que o ID é 2, ou seja, um carro foi gerado no banco e o ID é 2. Se eu vir aqui no log da aplicação, eu percebo que de fato houve aqui a chamada da sequence e o insert, tá? Assim como o select para verificar se é uma placa já existente. Se eu for no banco de dados, eu tenho lá a minha placa. Eu posso, por exemplo, adicionar um novo carro, um Palio, com a placa OIP 9876. Se eu submeter, eu recebo aqui a resposta e certamente eu tenho lá aquele carro cadastrado no nosso sistema, o Gol e o Palio. O que acontece, por exemplo, se eu tentar submeter o mesmo carro aqui, né, o Palio novamente, ou mesmo um outro carro, por exemplo, uma Ferrari, só que com a mesma placa. O nosso sistema não permite, ele retorna already existe o status de erro do gRPC com a mensagem carro com placa já existente. Da mesma forma, se eu tentar submeter uma requisição sem alguns desses dados, por exemplo, o nome e modelo,
eu devo receber um erro de invalid argument, dizendo que os dados de entrada estão inválidos, que é justamente a nossa validação lá da bin validation. Ou seja, essas são as lógicas de negócio dessa simples cadastro de carro. Tá? Dependendo do seu contexto, podem haver mais lógicas e você tem que testar cada uma delas. O problema de testar manualmente é que se amanhã eu evoluo essa funcionalidade, eu tenho que testar a mudança juntamente com tudo que eu tinha feito até então. Então, é sempre um trabalho, é sempre trabalhoso, caro e além do mais, propício a erros, já que é um tipo de trabalho que é feito pelo ser humano. Então, para resolver esse tipo de problema, para não ter que ficar fazendo teste manual sempre que houver uma mudança, tá? Eu posso escrever testes automatizados, que nada mais são do que um programa que testa o nosso programa, né? Pensando aqui nesse mundo Java, Kotlin é uma classe que testa as nossas classes. Tá bom? Então, para fazer esse teste, olha o que eu fiz. Aqui no nosso código, para testar o nosso endpoint, eu criei a classe carros endpoint teste e anotei ela com @micronaut_test, que é uma anotação do Micronaut que permite levantar todo o contexto do Micronaut, esse mesmo contexto que eu estou testando aqui via Bloom RPC, tudo bem? Ou seja, como se eu estivesse levantando a aplicação, só que para ela rodar durante a minha bateria de testes. Vou parar aqui a aplicação. E agora, ao rodar essa classe, o Micronaut Test vai levantar o contexto do Micronaut, levantar o servidor de gRPC, tá? E daí, com o servidor de gRPC no ar, através desses meus métodos de teste, eu consigo consumir essa API de gRPC e assim validar se ela está de fato funcionando como esperado. Tudo isso de forma automatizada, tá? O Micronaut Test me permite escrever testes de integração. Afinal, se eu estou levantando o contexto do Micronaut para exercitar os endpoints, eu estou me integrando ao Micronaut, ao contexto do Micronaut. Ou seja, eu estou integrado, é um teste de integração. Tudo bem? Então, eu criei aqui alguns cenários, tá bom? O primeiro cenário, tá, deve adicionar um novo carro. O segundo cenário é não deve adicionar um novo carro quando o carro já é existente, que é justamente tentar adicionar um carro que já tem aquela placa cadastrada. O terceiro cenário é não deve adicionar um novo carro quando os parâmetros forem inválidos, ou seja, quando eu estou enviando dados inválidos, por exemplo, em branco, né, o modelo e a placa estão em branco. Então, para eu poder testar esse minha API de gRPC, esse meu endpoint de gRPC, eu preciso antes criar um cliente de gRPC. Ou seja, o meu teste ele vai atuar como se fosse o Bloom RPC. Porém, ele vai fazer tudo a nível de código, né? Então eu preciso criar um cliente de gRPC. Para isso, dentro aqui da minha classe de teste, eu criei essa nova classe, eu chamei de clients, e anotei ela com @factory. E dentro dela eu criei um método chamado blockingstub, qualquer nome, que me retorna o cliente gRPC, carros gRPC service blockingstub. Ou seja, e aí eu instancio aqui, carros gRPC, new blockingstub, passando o channel, tá? Que é o canal, que são os dados da conexão. Ou seja, o que eu fiz aqui é exatamente o que eu faria se eu fosse consumir um serviço de gRPC qualquer. Então, o que eu faço no mundo real, no código de produção, eu faço aqui também no meu código de testes, para que eles sejam bem parecidos. Um detalhe importante é que eu estou passando aqui já o gRPC Serve Channel Name, né, que é o nome do meu gRPC. Tá? Como o teste, a anotação Micronaut teste vai levantar um servidor de gRPC, ele vai levantar um servidor de gRPC em uma porta aleatória. Eu não sei que porta é essa, então fica complicado para mim adicionar IP e porta aqui. Então eu posso pedir ao Micronaut, me dá um endereço aí, né, um nome do servidor que tu levantou aí, embarcado aí por trás dos panos, porque eu não sei qual é o IP e a porta. E aí o Micronaut vai me dar os dados da conexão, IP, porta e detalhes da conexão de forma automática aqui pra gente, tudo bem? Pronto. E agora vamos para o cenário RapPath, que é cadastrar um novo carro, né? Deve adicionar um novo carro. Esse é o nosso primeiro método de teste, por isso ele está anotado com @teste. Então, a primeira coisa que eu faço é preparar o cenário, que é eu limpo o banco de dados, tá? Eu limpo o banco de dados. Depois disso, eu
injeto aqui o gRPC client, que eu preciso, né, para consumir o nosso endpoint, a nossa API de gRPC, tá? Da mesma forma, eu também injetei o repositório para poder deletar todos os dados do banco. E aí, com o gRPC client, eu chamo o método adicionar e passo aqui o objeto, né, carro request, passando o modelo e a placa. Tenho um response e verifico se aquele response aqui nesse bloco de validação, ele acerte null, ou seja, veio. E a outra pergunta que eu faço é, o ID que você me passou, ele foi de fato cadastrado no banco de dados? Legal, então de fato a minha funcionalidade executou como esperado, né? Me retornou um ok de sucesso e também inseriu lá o nosso carro dentro do banco de dados, né? Repository exists by ID. Um outro cenário é que eu não devo adicionar um novo carro quando o carro já é existente. Nesse caso, para preparar o cenário, eu não limpei o banco, tá? Eu fui lá e adicionei aqui um novo carro, né? Dei um repository, save, carro e adicionei um novo carro. Legal. E agora, peguei a referência aqui do carro existente. Para quê? Para que na ação eu tente submeter um novo carro utilizando os mesmos dados do carro que eu já tenho cadastrado, né? Que eu já preparei ali no meu ambiente. Quando eu tento fazer isso, essa chamada vai me retornar uma exceção e aí eu faço o assert por ela utilizando o assert throws, que recebe um status runtime exception e eu jogo na variável erro. Com isso, eu consigo fazer aqui a validação, que basicamente eu verifico se o status de resposta é um already exists. Né? Lembrando aqui do nosso endpoint que quando uma placa já é existente, né, já existe um carro cadastrado com aquela placa, eu retorno aqui um response observe um erro, utilizando aqui a exceção already exist com a descrição carro com placa existente. Se eu olhar no teste, eu verifico que o código é already exist e verifico também aqui no status a description para ver se a mensagem é como esperado. Perfeito. Foi fácil validar agora esse cenário, né, alternativo. E por último, tem um cenário que muitas vezes a gente esquece de validar, que é o cenário quando a gente passa os dados inválidos, né? Por exemplo, aqui, ao criar um novo carro aqui com os dados que vem da request, eu preciso validar esses dados. E eu utilizei a bin validation, né? Só que a bin validation, ela só é executada no método save aqui do repositório. Por isso, eu coloquei aqui o try catch, capturando o erro de constraint violation, que é o erro da bin validation, e devolvendo o erro com invalid argument, dizendo que os dados de entrada são inválidos, né? E para testar isso, é muito semelhante ao caminho alternativo. Primeiro, eu vou limpar aqui o cenário, né? É sempre bom limpar o banco de dados. Eu limpei aqui todos os dados das tabelas. Na ação, eu disparei o adiciona, passando aqui um objeto car request sem nenhum dado, sem um modelo, sem a placa. Utilizei o assert throws para capturar a exceção de erro. Eu capturo a exceção de erro e verifico aqui se o erro é de fato um invalid argument, como foi lançado, né? Eu verifico o código e também verifico a descrição, se a descrição é de fato como a que eu lancei aqui no meu try catch, né? Aqui no meu response observer com erro. Tranquilo? Ou seja, somente isso foi suficiente para eu testar o serviço de gRPC. Apesar de isso funcionar, tá? Se eu rodar esse teste, você vai ver algo bem interessante. Vamos rodar então? Deixa ele executar o teste. Nós vamos ver aqui que ao rodar os testes, o Micronaut, @teste, ele vai levantar o contexto do Micronaut, vai criar o banco de dados e vai executar cada um desses testes. Olha cá. Genial. Isso quer dizer que se eu for aqui no Postgre e olhar, meu banco deve estar sujo ou com dados diferentes, mas eu continuo com os mesmos dados que eu tinha inserido anteriormente pelo nosso Bloom RPC. Mas se eu estou limpando o banco de dados, como é que os dados ainda estão lá? A verdade é que eu fui um pouco esperto, tá? Eu fui aqui no ambiente de testes, resource, e no application -teste, eu substituí o banco de dados em ambiente de teste. Eu disse para o Micronaut, o data source padrão default, que é o do Postgre, né, lá no application properties, que é um Postgre, eu quero que no meu ambiente de teste, na minha bateria de testes, você use outro banco de dados. Nesse caso, você vai utilizar um H2, né, que é um banco em memória, tá?
E para usar o H2, eu também tive que ir lá no build Gradle e adicionar a dependência aqui do H2 como test implementation, tudo bem? Ou seja, toda vida que rodar a bateria de testes, o Micronaut vai levantar o seu contexto e ele vai levantar, junto com o servidor gRPC, um banco de dados H2 embarcado. E aí ele vai criar as tabelas e vai aplicar e vai rodar a bateria de testes, tudo bem? Ou seja, ele vai fazer isso somente na primeira rodada, ou seja, quando ele rodar o primeiro teste, ele vai criar o banco e vai aproveitar aquele banco criado para todos os testes. Quando terminar todos os testes, aquele banco é dropado, tudo bem? E nós vimos isso aqui. O Micronaut, ele levantou todo o contexto, repare, conexão, o servidor gRPC, criou a tabela do banco de dados, criou a sequence, e depois é que ele foi executar a lógica de negócio, de inserção e tudo mais no nosso ambiente de testes. No fim, ele fez o shutdown e dropou o banco de dados de memória e derrubou o servidor gRPC. Ou seja, eu posso rodar esse teste sempre que eu quiser. Novamente, estou rodando e você vai ver que o banco vai ser recriado do zero. Eu vou sujá-lo a cada ambiente de teste e no final ele é dropado, destruído lá da memória. Ou seja, um excelente ambiente de teste que é fácil de manter e eu não tenho que me preocupar com o estado de limpar ou preparar o estado do meu banco ou instalar algum software como um Postgre ou qualquer outro banco de dados, né? Isso, de fato, é uma boa prática. Tá? Se fosse nesse mundo de microserviços, faz muito sentido eu rodar a minha bateria de testes com banco e memória. Por quê? Por dois motivos importantes que temos que ficar ligados. O primeiro motivo é eu tenho um esquema, um conjunto de tabelas muito pequenas, né? Geralmente eu tenho uma, duas, meia dúzia de tabelas que são bem simples. Não só isso. Além de eu ter só essas poucas tabelas, ou seja, um esquema muito simples, esse esquema ele é acessado por uma ferramenta ORM, no caso a JPA e o Hibernate, que, de certa forma, eles cuidam de toda a complexidade. Ou seja, todo o código é gerado para aquele banco, né? E se você não estiver fazendo nada que seja específico do Postgre ou do MySQL, ou seja, não esteja rodando o SQL realmente nativo, que só funcionaria naquele banco de dados, então você tem um ambiente propício para rodar os testes em memória. Você tem um esquema simples e você não está executando nada específico ou nativo daquele banco. O Hibernate te ajuda nisso, tudo bem? Qualquer outra aplicação um pouco maior ou que nós utilizemos alguma especificidade do banco de dados, então talvez seja melhor levantar um outro Postgre, tá? Ou usar o nosso Postgre via Docker ou instalar na nossa máquina para rodar a bateria de teste, pois isso tornaria os testes mais próximos do ambiente de produção. Tudo bem? Essa é uma vantagem de microserviços, mas que talvez em um monolito você não tenha esse luxo. E por fim, nós podemos aqui rodar também a mesma bateria de teste via o .gradle w a target, que é a task test, né? Ou seja, uma vantagem de rodar o banco em memória é que eu não preciso configurar nada no meu ambiente. É simples, já está dando toda a bateria de teste já está, né, autocontida, né? Tudo já está embarcado nela. Então basta dar um git clone e rodar o gradlew.test. Tudo bem? Faz sentido? Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!